vídeo anterior a gente fez um procedimento analítico, um procedimento que nos dá uma expressão fechada, uma forma de calcular o valor do raio que minimizava os erros quadráticos. O que eu vou demonstrar agora é um procedimento mais numérico. Nesse tipo de problema que a gente vai abordar durante esse curso, a gente vai ter as soluções analíticas. Daqui a pouco eu vou falar mais, não nesse vídeo, mas em um vídeo futuro, um pouco melhor sobre em que momentos que a gente consegue ter a solução analítica, em que momentos que a gente vai usar uma solução numérica, mas por enquanto isso não é tão importante. Eu vou traduzir isso que a gente tinha feito da forma como o Gauss fazia, eu vou traduzir isso para uma situação no Excel. Então eu vou ter essas três medidas, que essas aqui são as medidas, que tem os seus erros. E eu vou tentar calcular o raio real. O meu raio real vai estar nessa célula, que eu vou pintar de verde. Mas a princípio eu não sei quanto é que ele vale, se a gente esquecer que a gente fez o nosso procedimento aqui para determinar o valor desse raio. O jeito de calcular isso de uma forma mais numérica é calcular uma coluna relativa aos erros. Então, se o meu raio real fosse 3, por exemplo, eu teria um primeiro erro que é igual a esse número menos o raio real. E aí eu vou usar o F4 para colocar esse cifrão, que nada mais faz do que fixar a linha e a coluna. Na verdade, aqui eu só precisava fixar a linha, porque aí quando eu der o duplo clique aqui, ele vai variar a célula aqui da esquerda, mas ele não vai variar da direita. É um jeito de fazer a conta, escrever a conta uma vez só e deixar que o programa interprete o restante. Bom, em cada uma das células a gente está fazendo sempre a mesma operação, a medida menos o raio real, a medida menos o raio real, a medida menos o raio real. Para eu fazer de fato o método dos mínimos quadrados, eu preciso fazer mais duas coisas. Eu preciso calcular quadrado dessas quantidades e depois somar todo mundo. Então eu vou calcular mais uma coluna dos erros quadráticos, que nada mais é do que a coluna anterior elevada ao quadrado. Cada uma delas elevada ao quadrado. Temos essas três medidas. E aí eu vou colocar aqui embaixo o erro total. O erro total nada mais é também do que a soma desses três erros. Esse é o começo da estruturação disso aqui no Excel. Para a gente resolver de verdade isso aqui no Excel, eu estou no Excel 2007, talvez. Eu vou usar o Solver, que fica aqui no menu Dados, tem a opção Solver. Se você, quando for abrir no seu Excel e acessar a aba Dados ou alguma coisa correspondente, e não tiver o Solver aparecendo, você pode vir nessa versão aqui, era assim que funcionava, a gente vinha em opções, aí depois de opções a gente escolhia suplementos, e na lista de suplementos do Excel, aqui embaixo nessa combo aqui, onde você pode clicar, você escolhe suplemento do Excel, clica em ir, e ele vai aparecer algumas opções. Você marca o Solver para que ele exista no seu Excel. Por default, porque o pessoal explorava essas macros para colocar vírus, essas opções vêm desligadas, então é possível que o seu Solver esteja desligado por isso. E é possível também que em versões mais recentes do Excel não seja por esse caminho, mas é a versão que eu tenho para demonstrar, é essa aqui. Uma vez que você tem o Solver disponível, o Solver resolve problemas em que a gente quer minimizar alguma quantidade ou maximizar alguma quantidade. A gente chama de problemas de otimização. E, por enquanto, o que a gente precisa definir para o Solver é um objetivo. O objetivo é em qual célula está o resultado que eu quero que seja o maior possível ou o menor possível ou o mais perto possível de um certo valor. Aqui na minha formulação, o meu objetivo é essa célula C12, não C13. É na C12 que está o meu erro total, que eu quero minimizar. E aqui é super importante, muitas vezes a gente esquece de escolher essa questão entre maximizar ou minimizar. A gente quer minimizar. Quem é que eu posso alterar?
A célula que eu posso, que na verdade o solver vai alterar, é essa célula do raio real. É óbvio que quando o valor que tiver aqui no raio real for alterado, os valores dos erros vão mudar, os valores dos erros quadráticos vão mudar, do erro total vai mudar, mas vai mudar por consequência. A gente vai manipular, a gente vai brincar com o valor do raio real para provocar uma reação em cascata nas outras variáveis e tentar alcançar o menor erro possível. Aqui a gente fala se a variável que o solver vai manipular, que ele vai alterar, se ela pode ser negativa ou não. No nosso caso, a gente sabe que isso aqui é um raio e que ele é estritamente positivo, então a gente pode continuar deixando essa opção marcada, mas tomar cuidado porque às vezes a sua solução, como vai acontecer daqui a pouquinho, a nossa solução vai ter valores negativos, e aí a gente precisaria desmarcar essa opção. Você também pode colocar restrições, que são limites, são outras equações. Aqui a gente nem está falando disso, é só um problema em que eu quero variar o raio para encontrar o menor erro total. Mas o solver é um pouco mais poderoso para resolver problemas de otimização. E aí a gente clica em resolver. O solver fez uma convergência para a solução atual. E, surpresa das surpresas, a nossa solução é exatamente o 2.6 que a gente tinha calculado na mão. Algumas coisas que merecem atenção aqui. O erro total não é zero. O erro total é o menor possível, mas isso não quer dizer que ele seja zero. Não tem, como as medidas são diferentes, não tem um valor do raio que vai zerar completamente e permitir que encaixe de uma forma perfeita. Não vai encaixar. Isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça em que as peças são maiores do que deveriam ser, outras são menores do que deveriam ser, e você vai fazer o encaixe que dá. Não é perfeito, mas é o que dá. Esse é o primeiro jeito de fazer, usando então erros quadráticos. Se a gente trocasse isso aqui, se fosse, ao invés do erro quadrático, se fosse o módulo do erro, ao invés de então elevar os valores ao quadrado, eu vou pegar o valor absoluto de cada uma das células. O valor absoluto aqui e todos os valores absolutos. Se eu usar de novo a mesma ferramenta, eu vou resolver um problema análogo. Então, eu continuo querendo minimizar a célula C12, eu continuo alterando apenas a célula C10, e se eu resolvo desse jeito, o solver encontrou uma solução também, eu vou aceitar, mas é uma solução um pouco diferente. Ele chegou em 2,5. 2,5 é o valor que minimiza a soma dos módulos dos erros. Ele consegue zerar, na prática zerar, esse aqui é um número muito próximo de zero, né? 7,9 vezes 10 a menos 7. Então ele está zerando o erro em uma das medidas e sobrando 0,1 e 0,4 nas outras. Não é a solução de mínimos quadrados. Ele é uma solução que, no fundo, acaba confiando unicamente em uma das medidas, que é a medida do meio, mas ela não está tentando distribuir os erros como acontece nos mínimos quadrados. Então, quando a gente está usando o solver, a gente consegue se livrar daquela limitação que eu comentei para vocês, de que é bacana a gente usar quadrados, porque você consegue derivar e calcular o ponto de mínimo de uma forma analítica, mas não é só isso também. Dá para ver que a solução que você obtém quando você usa um módulo não é tão boa, e é por isso que a gente vai seguir então com a nossa formulação, que dá preferência aos erros quadráticos. Isso aqui é o problema que a gente fez com a aproximação da órbita de Ceres. Mas eu lembro para vocês que a gente gostaria de lidar com um problema um pouquinho mais difícil, que era aquele de acompanhar a evolução da temperatura do planeta. Bom, a gente vai tentar aproximar uma reta. Tá? Os valores aqui não são exatamente uma reta, mas a gente vai tentar ver qual é a reta que mais ou menos se ajusta a essa tendência de dados. Se a gente for representar de uma forma esquemática a nossa situação, a gente tem medidas ao longo dos anos, a gente tem medidas da temperatura, medidas do aquecimento, e a gente tem uma medida aqui, outra por aqui, uma por aqui. Esses pontos pretos são as medidas.
Então a gente pode fazer uma tabelinha com valores de o que a gente chama de x, i e de y, i. O i é um contador de iterações, é um contador de posição. O x, então a gente teria aqui um valor de x1, y1, x2, y2 e assim por diante. Mas atenção, atenção, esses valores de xi e yi, eles são dados, eles são números fixos, são números que a gente já conhece e que eu tenho aqui no Excel, os valores que a gente tinha visto anteriormente. Para cada um dos anos, eu tenho o seu aquecimento. Para cada xi, eu tenho o seu yi. A minha incógnita do problema está em encontrar a reta. E a gente escreve a equação dessa reta, a gente escreve isso aqui da seguinte maneira. A gente escreve y chapéu é igual a ax mais b. A gente usa chapéu como uma notação para dizer a variável estimada, a variável que não é a variável real, mas é uma aproximação. Então essa notação do chapéu vai voltar a aparecer com o sentido de estimativa. E as nossas variáveis são os coeficientes, o coeficiente angular e o coeficiente linear. A gente vai querer escolher um valor de A e escolher um valor de B que minimizem o erro quadrático. Então o nosso objetivo continua sendo ter um valor que seja o somatório para todos os pontos, para todas as observações, da diferença entre yi menos o y chapéu calculado no xi. Então, bastante notação aqui. Y e são os pontos. Y chapéu no ponto xi quer dizer o quê? No ponto em que eu tenho a medida, eu vou olhar quanto é que está valendo a minha aproximação. No outro ponto que eu tenho a medida, eu vou olhar a minha aproximação. E essa diferença, então, nada mais é do que esse tamanhinho que está aqui, esse tamanhinho que vai estar aqui, são esses erros. A gente está olhando os erros só na vertical, essa diferença só na direção y. Essa seria a generalização do método dos mínimos quadrados para encontrar essa melhor reta. E a gente pode usar o solver da mesma maneira. Então eu teria uma variável A e uma variável B, que em princípio eu desconheço. Eu vou apagar esses dados que estão aqui de 2017, porque a gente não tem, a gente está fingindo que não tem, né? Os valores de 2017, a gente quer estimar os valores para 2017. Então eu vou apagar e eu vou lidar com esses que estão aqui, xi e yi. Eu vou escrever para lembrar a nossa notação, o aquecimento é o y. Muito bem. A e B são valores que o solver vai calcular para a gente. Vai calcular o valor ótimo, que minimiza os erros. E o erro vai ser a diferença. O erro é o que está aqui dentro. É a diferença entre yi e o y chapéu. O y medido e o y estimado. Então eu vou ter que ter uma coluna para o aquecimento estimado. E o aquecimento estimado nada mais é do que A, que eu estou fixando, AX mais B. Então, para cada ponto em que eu estou observando, eu vou ter um parzinho. Eu vou ter o valor do y e o valor, o yi normal e o meu yi estimado. Esse aquecimento estimado é o que seria o yi chapéu. A gente acaba chamando de chapéu mesmo. É engraçadinho, mas não fui eu que inventei. Inclusive em inglês o pessoal chama de hat também. É meio que o padrão dessas variáveis estimadas é ser chapéu. Especialmente aqui que a gente não consegue digitar, né, o chapéuzinho em cima do y. Bom, y seria isso. E se a gente chutasse valores, a gente tem aqui no nosso gráfico alguma coisa desse estilo. A gente podia tentar inventar um coeficiente angular e um coeficiente linear para substituir o valor aqui, mas a gente nem precisa, tá? Então eu vou deixar esses valores de A e B em branco,
e eu vou esperar o solver me preencher com alguma coisa, mas depois na sua planilha você pode variar manualmente esses valores de A e B para ver o Y chapéu mudando também. Aqui eu vou arrastar, então está todo mundo igual, todo mundo com a mesma fórmula, mas para valores de x diferentes. E aí eu vou ter uma coluna dos erros. O erro nada mais é do que o medido menos o estimado. E eu vou arrastar para todo mundo. Eu vou ter uma coluna dos erros quadráticos. O pessoal que é mais experiente no Excel já percebeu que nem precisaria ter duas colunas, né? Daria para ter direto calcular a diferença e elevar ao quadrado. Mas aqui eu estou fazendo em 2 passos para deixar bem claro que a gente não está minimizando a soma dos erros, a gente está minimizando a soma de erros quadráticos. E como da forma anterior, eu vou ter a soma dos erros. E a soma dos erros, o Excel calcula para a gente a soma de um conjunto de células, a soma dos erros está aqui. Bueno, fazemos o nosso solver. Então a gente vem aqui em dados, pede para usar o solver. Onde está o nosso objetivo? O objetivo é a soma dos erros. Eu quero minimizar a soma dos erros. Eu vou variar os valores do coeficiente angular e do coeficiente linear. Eu não tenho mais nenhuma restrição, nenhuma outra equação, mas eu preciso desmarcar isso aqui porque os meus valores dos coeficientes poderiam ser negativos. Então, tomar esse certo cuidado. E aí eu clico em resolver. O solver convergiu. Ok. Ele me deu esses valores dos coeficientes A e B. Quem já é mais avançado no Excel também sabe que a gente pode vir aqui em inserir dispersão. A gente insere um gráfico. Ele vai me traçar o gráfico desses pontos. Nada mais é do que o gráfico que eu mostrei na apresentação, mas lá estava com uma escala um pouquinho mais amigável. E quando você tem o gráfico nessa forma de dispersão, a gente pode dar um botão direito, adicionar linha de tendência, e eu vou adicionar uma linha de tendência linear, e pedir para ele me exibir a equação no gráfico, e essa equação que ele vai exibir no gráfico nada mais é do que o AX mais B que a gente obteve aqui. Então, quando você insere uma linha de tendência, o que você está fazendo é resolver um problema de mínimos quadrados, é resolver encontrar os valores de A e B que minimizam essa soma dos erros quadráticos. Na prática, portanto, a gente não vai sempre escrever essa coluna de erros e calcular usando o solver. Aqui é para vocês entenderem o funcionamento, mas tem formas mais práticas de calcular. E o importante é a gente saber que isso vem dessa minimização dos erros quadráticos, não dos erros normais. Bom, a gente está quase em condição, então, de responder a nossa pergunta de quanto é que seria o aquecimento em 2017. Para fazer isso, é só a gente substituir aqui. Então, é só fazer 0,0811 vezes 17 menos 0,3321. É o que dá para também fazer aqui no gráfico se a gente consegue avançar um período, e aí a nossa reta vai se prolongar um pouquinho mais até o 17. Dá para ver que é um resultado um pouquinho maior que 1, mais exatamente 1,05, se a gente fosse arredondar. Esse, então, é o jeito que a gente poderia aproximar um comportamento futuro. Agora, se essa aproximação é boa ou ruim, a gente vai discutir no próximo vídeo.